Irmão que não teve a oportunidade hoje, me perdoe, né? Fica para a próxima, com certeza vai ter. Quero estar chamando aqui o Diácono Marcelo, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Como eu costumo dizer, a gente trabalha o mês inteiro para chegar e receber o mais importante, que é o salário, né? E aqui não é diferente. É chegada a hora da palavra, que é a melhor parte do culto, né? É onde Deus fala conosco, Deus nos restaura, cura, liberta, né? Abre as portas. Deus fala conosco de toda forma, né? Eu quero estar convidando aqui o irmão Alessandro. Deus colocou no meu coração para estar orando pelo pregador da noite, amém? Glórias a Deus, aleluia. Segura suas mãos para cá. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, nós apresentamos a tua presença do servo. Deus, usa ele de uma forma poderosa. A palavra do Senhor venha manifestar, Deus. E que venha ficar pregada na palma dos nossos corações. Que não seja ele, mas pelo teu Espírito, meu Pai. Usa teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, santo é seu nome, Senhor. O texto da palavra diz: a parábola do credor incompassível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-se: paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos que estão de pé, querer assentar, pode ficar à vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é seu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me apresento, Senhor, diante do teu altar, Senhor, como um vaso, para que o Senhor venha me usar, Senhor, a tua palavra, para que o Senhor venha falar com cada um nesta noite, Senhor. Pai, que essa palavra, Senhor, venha de encontro com a necessidade de cada um aqui nesta noite, e que nós venhamos sair daqui, Pai, diferente, transformados pelo poder da tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, me usa nesse altar, Senhor, que eu venha desaparecer e que venha aparecer o Senhor no meio da tua igreja, Senhor. Graças nós te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, irmãos, fala para nós que o Senhor Jesus fez uma parábola, uma comparação, irmãos, que o rei, irmãos, chamou os seus súditos, irmãos, seus funcionários, para fazer um acerto, irmãos. E no meio desses servos, irmãos, havia um homem que estava devendo, irmãos, muito dinheiro para o rei, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele devia 10.000 talentos, irmãos.
E aquele homem, irmãos, pediu misericórdia para o rei, porque ele não podia pagar, irmãos. E o rei, irmãos, falou para os seus servos, irmãos, pegar a esposa dele, pegar os filhos deles, irmãos, e vender como escravo, para quitar aquela dívida. Então, irmãos, aquele homem, irmãos, se prostrou diante do pé diante do rei, irmãos, e rogou a ele que ele tivesse paciência com ele, que ele iria pagar toda aquela dívida, para ele ter misericórdia dele, né, irmãos? Imagina, irmãos, né, naquela época, né, o rei dá uma ordem, né, para pegar a nossa família, né, irmão? A esposa, as crianças, irmãos, e vender como escravo, para quitar uma dívida, né, irmãos? E aquele rei, irmãos, ficou, irmãos, comovido, né, com a situação daquele homem, e perdoou a dívida dele, irmãos, né? Irmãos, devia muito dinheiro, né? Ele prometeu algo, irmãos, ele fez uma promessa para o rei que ele não podia cumprir, irmãos, que 10.000 talentos, irmãos, era muito dinheiro, ele não tinha condições de pagar, irmãos. Naquela época, irmãos, nem os judeus, irmãos, tinham condições de estar quitando uma dívida tão alta dessa. 10.000 talentos, irmãos, é muito, muito dinheiro, irmãos. Então o rei perdoou aquela dívida dele, irmãos, e mandou ele embora. E ele foi, irmãos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que logo ali adiante, logo ali na frente, irmãos, ele encontrou um companheiro dele de serviço, irmãos, que estava devendo para ele, irmãos. E ele, irmãos, quando viu o homem que estava devendo para ele, irmão, voou na garganta dele, enforcou ele e pediu para ele pagar o que ele estava devendo para ele, irmãos. O rei já tinha perdoado a dívida alta dele, irmãos. E aquele senhor, irmãos, também se prostrou aos pés desse homem, irmão, e pediu, clamou para ele ter paciência, para ele ter misericórdia, porque ele iria pagar a dívida dele, né? Para ele ter paciência, porque ele iria estar saldando a dívida dele. Mas ele, irmão, não teve misericórdia do seu companheiro, irmãos. Ele enforcou o seu companheiro e entregou ele para os guardas e mandou os guardas prender ele, irmãos, para que ele pudesse pagar toda a sua dívida, irmãos. A palavra do Senhor diz, irmãos, que algumas pessoas ali que viu essa cena, irmãos, e sabia da história desse homem, que o rei havia perdoado a dívida dele, irmãos, foi e comunicou o rei, irmãos. E o rei mandou chamar ele, irmãos. E mandou chamar ele, irmãos, e falou para ele assim: servo mau, servo malvado, né? Eu te perdoei a sua dívida, que era 10.000 denários, né? E você, por causa deixa eu achar o nome do dinheiro aqui, o valor, irmãos, que o companheiro dele estava devendo para ele. No versículo 28, irmão, se os irmãos quiserem acompanhar, versículo 28, Mateus 18, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo caiu-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, naquela época, 100 denários, irmãos, um denário era o valor de uma diária, era o valor de um dia de trabalho, um denário. Aquele homem estava devendo 100 denários, 100 dias de trabalho, vai dar 3 meses e 10 dias de trabalho. Lá no Paraná, irmãos, uma diária
é R$50, irmãos. Então 50 vezes 100 é R$5.000. Irmãos, 10.000 talentos, irmão, não tem nem como calcular, irmãos. Era muito dinheiro. Mas por que o Senhor Jesus, irmão, fez uma comparação tão alta, irmãos? Assim, fez a comparação na vida desse homem, irmãos. Assim foi o Senhor, irmãos. A nossa dívida era impagável com Deus. Mas em Cristo Jesus, irmãos, a nossa dívida foi paga. Então, irmãos, o Senhor Jesus está nos ensinando hoje, irmãos, né, a nós perdoar o nosso irmão, né? Porque nós foi perdoado a nossa dívida. O Senhor nos perdoou, irmão. Uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar, nem juntando todo o dinheiro do mundo, pagaria, irmãos, a nossa dívida diante de Deus. Então o Senhor Jesus fez essa parábola comparando, né, a nossa dívida diante de Deus, né? Em Isaías 43 fala, Isaías 43, versículo 25: Eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, irmãos, que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados, e o Senhor não a lembra mais dos nossos pecados. A palavra do Senhor não está dizendo que o Senhor tem amnésia, não. O Senhor não joga mais na nossa cara, irmãos, os pecados nossos, né? Então, irmãos, nós devemos perdoar nosso irmão, seja o que for, irmãos. Porque, irmão, a palavra do Senhor diz que se o nosso coração estiver magoado, irmãos, a nossa oração não sobe na presença de Deus. Se nós estiver com o nosso coração magoado, irmão, o Senhor não recebe nossa oferta, irmãos. Dízimo é mandamento, mas oferta, irmão, o Senhor não recebe. O Senhor não recebe o nosso louvor, irmãos. Na palavra de Deus está escrito em Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, né? Mateus capítulo 5, versículo 23. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, irmãos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Está vendo, irmãos? Como que a palavra de Deus é, irmãos? Então, irmãos, aquele servo, aquela serva que entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele libera perdão, irmãos. Não importa se a pessoa está certa ou está errada, irmãos, nós deveremos liberar perdão. Irmãos, a mágoa, irmãos, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno esperando a outra pessoa cair, irmãos. A mágoa, irmão, ela destrói a gente por dentro, irmãos. Você fica com mágoa de uma pessoa, você chega em casa do serviço cansado, você deita na cama, aquela pessoa está junto com você ali, você não esquece dela. Toda hora você está lembrando, você está ali remoendo. Ai, aquela pessoa fez, eu fui tão bom com ela, eu fiz tanta coisa para ela, aquele serviço que ela trabalha foi eu que arrumei para ela lá. E você fica ali remoendo, irmãos. E o perdão, irmão, quando você libera perdão, Deus te sara por dentro, Deus te cura, irmãos. Só tem um jeito, irmão, de você se libertar da mágoa, é você liberar perdão, irmãos. O perdão, irmão, não quer dizer que você vai esquecer a pessoa. Quer dizer que você não vai sentir dor quando você lembrar dele. Você não vai ficar se corroendo. Irmão, muitas das vezes, irmãos, eu falo por experiência própria. Quando eu não conhecia Deus, irmão, quando eu não conhecia a palavra de Deus, irmãos, uma vez eu fiquei 3 anos sem conversar com meu pai, irmãos. Olha só para você ver o que o inimigo faz, né, irmãos? Então, você fica magoado com a pessoa, irmãos, você não perdoa, você não libera perdão, irmãos. Você vai viajar com a sua família em férias, e a primeira pessoa que você põe na sua mente é aquela pessoa que te magoou.
Então você está ali se divertindo com a sua família, se divertindo nas suas férias, e você está ali de vez em quando você toca naquele assunto, aquela pessoa era para estar junto comigo, não está, pisou na bola comigo. Está entendendo a palavra, irmãos? O Senhor nesta noite, irmãos, veio, irmãos, de encontro com nós, irmãos, através da sua bendita palavra, irmãos, para que nós venhamos, irmãos, liberar perdão para o teu próximo, para o teu irmão, né, irmãos? Para aquela pessoa que te magoou, te ofendeu, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, acontecem situações da gente ficar triste com um amigo, com um irmão, com um colega, e fica muito tempo sem conversar, sem ligar, sem telefonar, irmãos. Então, irmãos, abre o seu coração, irmãos, porque nós somos, irmãos, templo e morada do Espírito Santo. O Senhor já falou aqui através, né, dos irmãos, do louvor, irmãos, que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Se a nossa casa estiver suja, irmãos, igual Deus usou a irmã Jana, como é que o Espírito Santo vai habitar em nós, irmãos? Se nosso coração está com rancor, com mágoa, né, irmãos? O Senhor tem grande obra para fazer aqui nessa cidade, irmão, em Estrela do Norte, irmãos. O Senhor quer entrar por essas portas, irmãos, com um grande avivamento, irmãos. A glória de Deus, irmãos, quer descer nesse lugar, irmãos, e encher nós, irmãos, com a tua glória, com a tua presença, irmãos. Mas depende muito de nós. E o Senhor está mandando essa palavra hoje, irmãos, é porque tem coração aqui, irmãos, que precisa, irmãos, liberar perdão, irmãos. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão magoadas, né? Às vezes com algum parente, com algum vizinho, às vezes no local de serviço, né, irmãos? Na verdade, irmão, Deus mandou essa palavra hoje, né, irmão? Palavra de correção, né, irmãos? Para que nós venhamos, irmãos, ter uma mudança na nossa vida. Nós vai sair daqui da casa de Deus, irmãos. Nós vai chegar em casa, lá vai estar do mesmo jeito. Quem tem que mudar é nós, irmãos. Amanhã nós vai trabalhar, a empresa nossa vai estar do mesmo jeito. Mas é nós que tem que mudar, irmãos. Chama o Espírito Santo. Espírito Santo, mais do seu amor, mais da sua unção. Irmãos, vai falando com o Espírito Santo e o Senhor vai te enchendo de força, de alegria. Irmão, se você não tem força para perdoar o teu irmão, aquele que te machucou, aquele que te magoou, ora ao Senhor. Fala: Senhor, me dá força, Senhor. Eu preciso liberar esse perdão. Eu preciso receber mais de Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim. Irmão, se você tiver desejo, irmão, de liberar perdão para aquela pessoa que te magoou, o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar força, irmão. O Senhor vai abrir o teu coração e Deus vai te libertar, irmão, dessa prisão, dessa mágoa, e o nome de Deus vai ser glorificado. Irmãos, eu não sei se eu contei aqui uma vez. Se eu contei, os irmãos me perdoam, mas uma obra, irmãos, que me impactou. Uma vez um pastor foi pregar numa igreja muito grande, irmãos, e no final daquela conferência, irmãos, veio uma moça até o pastor, aos prantos, irmãos, chorando, e falou para ele assim, e ele conversava com ela, irmão, ele escutando ela, e ele falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá luz para ele, dá entendimento, para o Espírito Santo guiar ele, para ajudar aquela moça naquele problema. E a moça falava assim para o pastor: pastor, já grandes pregadores, grandes homens de Deus aqui, nessa casa de oração, e eu pedi oração, que eu estou enferma, e o Senhor até agora não me libertou. Irmãos, eu não sei da sua vida, irmãos, mas o Espírito Santo conhece cada um aqui, irmãos. Tem pessoas aqui, irmãos, que é selada com a promessa, irmãos, que falam em línguas. E será que o problema está na igreja? Será que o problema está no pastor? Irmãos, não é, irmãos. Muitas das vezes é uma mágoa, muitas das vezes é um perdão que você não liberou, irmãos. Mas o Senhor prega a Deus na tua vida hoje, irmãos. Se você perdoar essa pessoa que te magoou, oxalá que se nesta noite o Senhor não desenrolar a sua língua e te dar mais um dom, irmãos. Se você pegar a virtude dessa palavra, o Senhor pode desenrolar a sua língua, irmãos,
e ainda pode te abençoar com mais um dom, irmãos. Então clama a Deus aí no seu lugar, irmãos. Clama a Deus, fala: Senhor, limpa meu coração, limpa minha alma, limpa minha mente. Irmãos, se você liberar perdão, irmãos, você está fazendo uma faxina na sua mente, você está fazendo uma faxina na sua alma, irmãos. E o Espírito Santo vai te abraçar nessa noite, e você vai sair daqui falando em língua, glorificando a Deus. Você vai ter um sonho de espiritual nesta noite, né? Então, irmãos, vamos buscar esse avivamento, irmãos. Vamos buscar essa graça de Deus. Irmãos, o celeiro está cheio, irmãos. E o Senhor tem prazer, irmãos, de derramar os dons sobre nós, irmãos. O Senhor tem prazer de abençoar os seus servos, irmãos. É só nós abrir o nosso coração, entrar na comunhão com Deus, e o céu vai abrir ao nosso favor. Irmãos, e naquela noite, aquela irmã falando, já passou grandes pregadores aqui, e o Senhor não me curou dessa enfermidade. E o pastor conversando com o Espírito Santo, irmãos, e o Espírito Santo tomou a boca daquele pastor e falou para ela assim: quanto tempo faz que você não conversa com seu pai? Aí ela começou a chorar, irmãos. Deus começou a quebrantar o coração daquela jovem, irmãos, e ela chorando, chorando, chorando. E ele falou de novo: quanto tempo faz que você não libera perdão para o seu pai? Quanto tempo faz que você não conversa com o seu pai? Quantas vezes o seu pai puxou conversa com você e você não quer saber do seu pai? Aí ela pegou e falou, ela entendeu, irmãos, o que Deus estava falando com ela. Ela falou assim para ele: é só eu pedir perdão? Irmãos, Deus tomou aquele homem numa virtude. É só, faz 15 anos que você não conversa com seu pai. Vai e reconcilia com seu pai, que hoje mesmo eu te liberto dessa enfermidade. Irmão, aquela moça estava, irmão, enferma. Irmãos, ela estava com câncer, irmão. O câncer estava tomando todo o corpo daquela jovem, irmãos. Certo é, irmãos, o pastor era muito conhecido daquela igreja, irmãos. É amigo meu, eu conheço ele. Esse testemunho não é de terceiro, eu ouvi ele contando, irmão. É um caro servo de Deus, eu conheço ele, irmãos. Dá um bom testemunho na obra de Deus. Irmão, certo é, passou uns 3 meses, o pastor daquela comum ligou para ele e falou, saudou ele: Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma maravilha para te contar. O que aconteceu? Ele falou assim: aquele dia que você esteve pregando aqui, você a lembra uma moça acometida do câncer. O câncer já tinha tomado todo o corpo dela, ela estava enferma, desesperada. Ele falou: a lembro sim. Falou até o nome dela. Falou: então, naquela noite ela reconciliou com o Senhor. Naquela noite Deus libertou ela do câncer. Ela fez todos os exames, os médicos olhavam todos os exames. O que aconteceu? O que aconteceu? Você não tem mais câncer. Ela falou: Deus me libertou. Eu sou crente e sirvo a Deus na terra. Então, irmãos, muitas das vezes, irmãos, a gente, irmão, por causa de um perdão, por causa de uma mágoa, irmãos, a gente perde muito no mundo espiritual, irmãos. Nós não é mais comum, irmão. Nós somos seres espirituais, irmãos. E a vida passa tão rápido, né, irmãos? É tão rápido. Nós estamos em missão aqui, irmãos. Irmãos, e o maior milagre é a salvação, irmãos. E nós não vamos passar, irmãos, na porta do céu com bagagem, irmãos. Então, irmãos, vamos se reconciliar, mesmo que nós estejamos certos, irmãos. Irmãos, você pode ter certeza que a pessoa que nos ofende, irmãos, a pessoa que nos magoa, que entristece nós, irmãos, ela é vítima também. Irmãos, não vigiou, né? E muitas das vezes também, irmãos, nós faz tempestade num copo d'água. Às vezes uma palavrinha assim, irmãos, vira uma tempestade, né, irmão? Nós não vigiou também. Era para ter vigiado, irmãos. E o inimigo, irmãos, quando não pode tocar em nós, porque o inimigo sabe que nós estamos lendo a palavra, o inimigo vê, irmãos, nós jejuando, se consagrando, louvando a Deus, em comunhão com Deus, irmãos.
ele não pode chegar perto de nós, porque nós estamos abastecidos, cheios do poder de Deus, da virtude de Deus. Mas tem hora que nós saímos da comunhão um pouquinho, irmãos, nós não vigia, o inimigo vai e joga uma seta, irmãos. Às vezes um pensamento, às vezes o irmão está com um problema, passa perto da gente, irmão, preocupado, atribulado, né? Ali com um problema, conta para pagar alguma coisa, não, às vezes não viu. Aí o inimigo já sopra lá, não saudou o seu. Aí aquilo ali já vira uma tempestade, né, irmãos? A gente já fica triste, né, irmãos? Irmãos, comunica o teu irmão que você tem comunhão. Fala, irmãos, eu estou triste. Não precisa contar o que aconteceu, não, irmão. Ora a Deus por mim. Pede oração, irmãos. Eu já pedi oração, irmão, no grupo. Eu já recebi milagre. Uma vez, irmão, eu estava triste, irmão, não vigiei. Uma palavrinha pequenininha me magoou eu, irmãos. E eu fiquei triste. Fiquei 2 dias sem congregar. E Deus usou a irmã Edna lá em Pirapó, irmãos. Ela mandou um áudio para mim, irmãos, pequenininho, irmão, mas cheio da virtude e da graça de Deus. Irmãos, uma palavra que eu mesmo preguei aqui um dia, irmãos. E ela mandou aquela mensagem para mim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo e nós vai vencer, irmãos. Aquilo me deu uma força, irmãos. Aquilo na hora Deus me libertou. Aí passou uma semana, era aniversário do meu sobrinho Maurício. Foi a irmã Edna, o esposo dela, a família dela, os irmãos foram, irmãos. E quando eu abracei ela, saudei ela, irmãos, eu tive a confirmação do céu. E Deus me fortaleceu. Irmãos, se você tiver que passar pelo deserto, irmão, você vai passar. Irmãos, não questiona Deus não, irmão. Aceita que dói menos. Sabe por quê, irmãos? Você pode estar com seu dízimo em dia, você pode estar ofertando, você pode estar debaixo da obediência. Deserto, irmão, é escola para crente. Deserto é experiência com Deus. Eu passei isso aí, irmãos, e hoje eu estou testificando o que Deus fez na minha vida, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É? Glória a Deus. Mas nós não venhamos ser, irmãos, igual esse servo mau aqui, ó. O rei perdoou ele, uma dívida impagável, irmãos. Ele não tinha condições. Quando ele falou que ia pagar, ele fez uma promessa, irmãos, que ele não podia cumprir, irmãos. E logo ali na frente ele encontrou um companheiro de trabalho, irmãos, que devia pouco, em vista do que ele devia. E ele não teve misericórdia do irmão dele, irmão. Então, meus irmãos, né? Sábado agora, domingo, irmãos, os irmãos de Pirapó esteve lá no Paraná visitando nós, irmãos. Foi em missão. Eu costumo falar os missionários, né, irmãos? Esses irmãos de ministério, irmão, quase não recebem visita, irmãos. Se você tiver oportunidade, vai na casa do pastor Adelino, dá um abraço nele, toma um café com ele. Vai na casa do pastor Rodrigo, dá um abraço nele, irmãos. Vai na minha casa, vai na casa do pastor Mateus, irmãos. Vai na casa do seu irmão, abraça ele, faça uma oração com ele lá. Irmãos, nós somos carentes, irmãos. Nós faz visita, irmão, mas nós não é visitado. E quando nós recebemos uma visita, irmãos, nós faz de tudo para ele ficar lá, para ele dormir, para ele não ir mais embora, irmãos. E a irmã Jane esteve lá, mas a família dela, irmãos, chegou lá, nós oremos, irmão, ponhamos todas as coisas para fora, a mesa, irmãos, jantamos, irmãos, buscamos a face de Deus naquele lugar em oração. Oremos, abençoamos os vizinhos, a cidade. Eles andou na cidade lá profetizando, irmãos. Então, ó, irmãos, não tem, irmãos, dinheiro que paga uma alegria dessa, irmãos. No retorno para cá, eles deixaram uma oração lá, irmãos. Aquela noite eu não dormi, eu fiquei maravilhado, irmãos. A presença de Deus, irmãos. Né? Na segunda-feira, a Aline foi com a família dela, né? Eles foram corridos, foi fazer a obra de Deus lá no Paraná, foi em missão no ID de Jesus, fazer a obra de Deus. Não passaram na minha casa porque foram corridos, mas teve na casa do pastor Mateus, deixaram a alegria lá e o nome de Deus está sendo glorificado. A porta da minha casa, a porta da minha família, irmão, está aberta para a Irmandade. Eu convidei o irmão Toninho, falou que é difícil dele ir, mas eu não desisti da oração, estou orando a Deus.
Porque para Deus, irmão, não tem impossível. Não tem. Um câncer e uma dor de cabeça é a mesma coisa, irmãos. Se nós crermos na palavra, não tem nada impossível para Deus. Talvez alguém fale assim: o teu filho não tem mais jeito. Tem jeito sim, viu, irmãos? Tem. Teve jeito para mim, irmão. Deus me arrancou lá do mundão, irmão. Deus me arrancou lá do lixo, irmãos, e me pôs eu aqui no luxo, irmão, nessa fileira santa, junto com a irmandade, para glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, fica firme, não arreda o pé da casa do Senhor, irmãos. Seja humilde. O Senhor Jesus, irmãos, Ele lavou os pés dos discípulos, irmãos, para nos ensinar a humildade, irmão, né? Seja humilde, que Deus vai te encher de poder, de autoridade, irmãos. Se você liberar perdão, irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que a tua oração vai subir e o milagre de Deus vai descer. Você vai orar para enfermo, Deus vai curar enfermo. Você vai orar para endemoniado, Deus vai expulsar, vai libertar. Deus vai colocar gente, Deus vai buscar lá no mundo, irmão, vai trazer aqui dentro. Dá valor nesse lugarzinho que você está sentado, irmão. Irmãos, vamos orar pela obra de Deus, orar pelo ministério e orar pela cidade Estrela do Norte, irmãos. Nós precisamos de oração, irmão. Que a única coisa que o inimigo tem medo é de oração, irmãos. Quando nós dobramos o joelho, quando nós levantamos a mão para o céu, irmão, e fala em nome do Senhor Jesus, irmão, o inimigo treme, irmãos. Porque é o nome do Senhor Jesus que tem poder, irmão. Nós é só vaso. Então vamos limpar nosso vaso e vamos ter sempre um pouquinho de azeite, irmão. Sempre ter um pouquinho de azeite. Vamos pelo menos uma vez por semana jejuar, orar constantemente, irmão. Constantemente, sem cessar. Sempre está orando, buscando a face de Deus em oração, irmãos. Aleluia. Peço oração para a irmandade. Sou carente de oração também, irmãos, né? Peço muita oração para mim e para minha família. Nós estivemos aqui no sábado, irmãos, e na hora que a irmã Edna, a família dela estava indo embora, o pastor Mateus falou: ora a Deus e apresenta a viagem da serva de Deus e retorno para Pirapó. E nós rodeamos o carro, irmãos, levantamos a mão para o céu e clamamos a Deus em oração, irmãos. Deus cobriu eles, irmãos, guardou eles na viagem. Quando eu fui com a minha mãe embora, quando eu entrei no carro de partida, ergui a mão para o céu, apresentei aquela viagem de retorno na mão do Senhor, pedi para o Espírito Santo guiar aquele carro, irmãos. E no meio do caminho, irmãos, um caminhão apodando o outro. Quando eu fui ver, irmãos, o caminhão estava de frente comigo. Eu pisei no freio, o carro escorregou para o acostamento e eu estou aqui glorificando a Deus. Deus nos guardou da morte, irmão. Deus tirou nós das garras da morte, irmão. E nós estamos aqui louvando a Deus. Minha mãe passou mal. Eu falei para ela: não fica, mãe, não se preocupa, mãe. Deus tem promessa na nossa vida. Nós vamos queimar muita lenha para o Senhor ainda. Nós vamos trabalhar muito na obra de Deus, né? Isso aí é para ver que a mão de Deus está sobre a nossa vida. Então, irmãos, lá fora está do mesmo jeito, mas o Senhor mandou a palavra, o Senhor mandou a correção, o Senhor pediu para nós liberar perdão, e nós estamos mudados na presença de Deus, né? Eu quero estar esse dia aqui, que o Senhor vai vir com o seu avivamento, vai tomar o porteiro ali na virtude, vai tomar o porteiro na linguagem, e vai vir tomar aqui a presidência, e nós vamos se encher da glória de Deus, e o fogo de Deus vai cair nesse lugar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Convido o pastor Mateus aqui.